Poxa, mas que saudade que eu tava em falar isso aqui pra vocês. Seleção brasileira goleia e ganha bem de um adversário. Aconteceu na Copa América e eu posso te provar. Quer dizer, provar o que você chegou a ver eu acho difícil. Mas a verdade é que a seleção brasileira finalmente, depois de 342 milhões de anos, ganhou muito bem de uma seleção novamente. E podemos dizer com muito orgulho que estamos vivíssimos na Copa América. Tudo bem que já deveríamos ter ganhado da Costa Rica. E é verdade, falhamos muito naquele jogo, mas a seleção foi efetiva, aprendeu com seus erros e mostrou mais confiabilidade pro andamento dos jogos. Tudo bem que o Paraguai não tá com essa moral toda, é uma seleção que tá longe de ser favorita, mas para uma seleção que penou pra Costa Rica, por que não se iludir um pouquinho? Faz parte. Eu sei que vai ter muita gente resmungando, falando que não é nada demais, mas pô, larga um pouco do pé. A seleção finalmente convenceu e fez grandes gols. Jogadas trabalhadas, jogadas unidas, 2 pênaltis para bater e um convertido, bem como também um primeiro tempo convincente, assim como o segundo. Essa foi a seleção brasileira contra a seleção do Paraguai, que até no início ofereceu riscos, mas não tanto assim. A verdade é que o primeiro tempo foi intenso, quer dizer, até a metade dele, né? A seleção paraguaia tentava. Alisson fez 2 grandes defesas, dentre elas uma defesaça, e assim a seleção conseguiu se livrar do que poderia ser o 1-0 da seleção paraguaia. Dito isso, a seleção brasileira começou a gostar do jogo, teve um pênalti para bater que o Paquetá perdeu. Dito isso, a seleção continuou martelando, até que numa jogada bem construtiva, o próprio Paquetop arranjou um grande passe para o Vini Júnior, que conseguiu arrematar e chutar sem chances para o goleiro, 1-0, em que o Vini comemorou a beça, e merece. Finalmente o Vini Júnior tem o tempo de sobra e de alívio para poder respirar que tanto esperou. Finalmente o Vini Júnior pode bater no peito e dizer: hoje eu tô aliviado, hoje eu joguei bem pela seleção brasileira. Mal ele imaginaria que logo depois faria gol novamente. Só que o segundo gol veio nos pés do Savinho, após uma tentativa do Rodrigo. Savinho ficou cara a cara, só ele o goleiro e não tinha como perder. Uma bela entrada do jogador, que começou lá no Atlético Mineiro. O 3-0 também viria com uma lambança da zaga paraguaia, em que Vinícius Júnior aproveitou com maestria, oportunista como ele é, e finalmente respondendo àqueles que diziam que ele não teria nível para titularidade da seleção brasileira. Começou o segundo tempo e o Paraguai aproveitou a brecha da zaga que se abriu para fazer o chamado gol de honra, mas o Brasil não perdeu tempo e foi logo em busca do quarto gol. Ele viria nos pés de Paquetá, dessa vez convertendo o pênalti que acabou perdendo. Podemos dizer finalmente que a seleção brasileira goleou e que os principais jornais do mundo ficaram em êxtase com uma finalmente boa atuação brasileira. O Brasil, que estava devendo futebol, finalmente correspondeu em campo ao que era esperado. E sobre isso, os jornais espanhóis ficaram em êxtase com a atuação do Vinícius, que agora finalmente pode colocar o pé, ou pelo menos mais do que o pé, um pé e meio, ou até os 2 próprios pés, na candidatura à bola de ouro. Se Vini Júnior continuar assim nessa Copa América, é uma tendência muito forte de que ele seja realmente o favorito e abocanhe esse prêmio que tanto imaginamos. Sobre isso, o Diário Marca falou: uma grande exibição e noite de Vinícius Júnior, cada vez mais próximo da honraria de melhor do mundo. Até mesmo o Diário Sport de Barcelona, que geralmente gosta de pegar no pé do Vinícius, reconheceu a grande atuação dele e da seleção. Brasil finalmente em época de redenção. Vinícius guiando a seleção brasileira rumo a uma vitória imprescindível na Copa América. Atuação de melhor do mundo. O Gazeta dello Sport, por sua vez, acabou por destacar a atuação coletiva da seleção. Segundo o próprio jornal, seleção brasileira tem noite de Brasil. O Brasil novamente se provou time grande na Copa América. Mas como exatamente podemos tirar proveito dessa vitória? E como a seleção brasileira pode se reerguer? A pergunta pode ser longa e talvez complexa, mas a resposta é muito simples. Teremos a Colômbia para enfrentar, os mesmos colombianos que sambaram em cima da Costa Rica. Sabemos quão difícil pode ser esse confronto, principalmente em relação ao histórico de uma Colômbia que vem conseguindo vencer até mesmo a seleção da Espanha. Os colombianos vêm muito animados para tentarem surpreender novamente, mas a verdade é que o Brasil tem totais condições de derrotar, pelo menos no papel. Resta saber se a seleção de Dorival vai se impor, tal qual fez no Brasil versus Inglaterra, ou até mesmo no Brasil versus Espanha, que empatamos. Se o Brasil realmente jogar como o Brasil, é totalmente possível imaginar essa vitória. Afinal, sempre foi falado aqui, e não somente aqui, que a seleção brasileira tem um conjunto muito forte de jogadores, muito porque o próprio Brasil tem realmente que criar casca nesses grandes jogos, realmente se
se acostumar a enfrentar grandes seleções e não ficar apenas do oba-oba contra seleções que são bem mais limitadas, podemos dizer assim. Contra a Costa Rica deveríamos ter amassado, e não, isso não aconteceu. Mas a verdade é que a Copa América é um trunfo completamente possível de acontecer. A seleção tem reais condições de conseguir, basta que consiga jogar com seriedade e, acima de tudo, aproveitando as brechas das demais seleções para que possamos sonhar. Ainda assim, não dá para afirmar que o Brasil é totalmente favorito. Seleções como a Argentina e o próprio Uruguai estão na frente dessa própria competição, tanto por terem mais tradição na Copa América, já que são as maiores campeãs, como também pelo fato de estarem numa fase melhor. Uma é a atual campeã do mundo e a outra tá jogando muita bola, feito sinfonia nas mãos de Aloco Bielsa, técnico da seleção uruguaia. Em noite de gala de Vini Júnior, o Brasil elimina o Paraguai. O craque brasileiro teve sua melhor atuação com a camisa da seleção. No primeiro tempo, mesmo com críticas, quase o Brasil não sofreu. O único momento de preocupação foi no chute de Bobadilla, que desviou em Militão e obrigou o Alisson a fazer uma grande defesa. Depois disso, o Paquetá cresceu, o Rodrigo cresceu, o Brasil cresceu e Vini cresceu. O Paraguai até diminuiu com um golaço de Alderete, mas o Paquetá, agora sim de pênalti, fechou o marcador. O Paraguai do técnico Daniel Ganeiro foi com Rodrigo Morínigo, Gustavo Velasquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matias Espinosa, Andrés Cubas, Matias Villasanti e Ernesto Caballero, trocado por Damián Bobadilla, Júlio Enciso, Miguel Almiron e Alex Arce. O Brasil de Dorival foi com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo Vini Júnior e Rafinha. O resultado, vale lembrar, deixa a seleção comandada por Dorival na vice-liderança do grupo D com 4 pontos conquistados, 2 atrás da líder Colômbia. O Paraguai, por outro lado, segue zerado e está eliminado antecipadamente. A Costa Rica completa a chave e tem chance remota de classificação. Mudanças de Dorival funcionam e o Brasil aumenta sua intensidade. Porém, vale lembrar, a classificação brasileira não está garantida totalmente. Um empate é suficiente, claro. Se perder, pode vir a Costa Rica, que tem um ponto igualar em caso de vitória contra o Paraguai. Só que ainda precisaria tirar uma diferença de 6 no saldo de gols. Vini teve uma de suas grandes atuações com a amarelinha, não apenas marcando os primeiros gols sob o comando de Dorival, mas fazendo 2 gols em uma partida da seleção pela primeira vez na sua carreira. Ambos aconteceram no primeiro tempo, quando o time saiu com uma liderança de 3-0 após grande atuação. Savinho também entrou excepcionalmente bem e deixou sua grande marca. Podemos sim falar que a seleção foi muito bem e tirou um grande peso das suas costas. Mas e aí, você confia agora na seleção brasileira voando e trucidando? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zé Fute, que assim como você, tô bem mais aliviado. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu vejo vocês, sabe aonde? No próximo vídeo, de preferência daqui a alguns dias com outra vitória da seleção. Até mais!